tudo bem com vocês? Nós estamos começando o nosso Mere Você. E como vocês sabem, o podcast Mere Você é com experiências de mulheres para ajudar a você também, mulher e homens também, com uma experiência de vida. E hoje eu tenho aqui comigo a Marcilene Soares. Ela é advogada com experiência de mais de 15 anos nas áreas de família, criminal, empresarial e direito do consumidor. Além disso, ela é especialista em direito imobiliário e análise e marketing político. Olá, Marcilene, tudo bem? Olá, Mary. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. E quero também cumprimentar as mulheres empreendedoras, os homens empreendedores. Eu muito tenho estima a toda essa classe, porque realmente é muito importante para o nosso município e para o nosso estado. Fazem a diferença a cada dia. Então, a Marcilene já falou o nosso tema de hoje. Empreendedorismo, essa palavra é difícil, hein? Sim. Feminino. Por quê? Porque o dos homens já está bem estabelecido, mas das mulheres, o feminino, está tomando a sua fatia no mercado, né? Então, o empreendedorismo feminino pode ser entendido como os negócios idealizados ou administrados por mulheres. Esse movimento envolve tanto os empreendimentos fundados por elas, como também a liderança feminina nas empresas, quando as mulheres ocupam cargos mais altos da hierarquia das organizações. O que você, como uma empreendedora, pode falar para a gente? Porque eu sei, a gente conversou, Sim. e você teve essa experiência, porque quando a gente fala, essa palavra é bem difícil, é uma palavra, né, assim, chique, vamos dizer assim, Sim. para se dizer que é um desafio financeiro, é um se arriscar, é um se jogar, é um Sim. conquistar. E, na verdade, por que eu trouxe você aqui? Você tem experiência nessa área, né? Então você pode compartilhar com a gente o que você viveu. E, como advogada há mais de 15 anos, eu tenho certeza que você teve um começo, né? E o começo, muitas das vezes, não é fácil. E para você empreender, você precisa ter garra. Você tem que ter garra e ir em frente. Mesmo que em Vendou, no começo, há muitos percalços, há perdas, há dificuldades. Então, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, Marcilene. Então, a palavra empreender, para mim, é sinônimo de aprender, porque a gente aprende com os nossos desafios, com os nossos obstáculos, com as nossas vitórias. Então, é uma vivência e a cada dia a gente tem que aprender. Então, o empreendedor nunca pode parar de aprender, ter conhecimento, desenvolver. Desculpa Não, interromper. pois não. E nem ter medo de errar, né? Assim, Exatamente. com os seus próprios erros, né? A gente aprende. Os erros colaboram também para a gente poder mudar a direção do negócio. Então, eu tive uma experiência como mãe solteira, na época, fazendo faculdade, início da faculdade. Então, eu passei por um momento muito difícil, né? Porque na minha família, eu sou a primeira que teve ensino superior. Então, no momento que eu me divorciei, e aí resolvi fazer a faculdade, no momento que, humanamente falando, não era possível fazer uma faculdade. Era mas um o momento sonho, difícil. muito difícil. O sonho era maior, a vontade era maior. Uhum. Então, qual que foi o meu começo do empreendedorismo? Foi uma coisa muito simples, mas que me deu condição de poder estar mantendo a faculdade, o transporte, a alimentação, coisas básicas, né? Uhum. Que foi a venda de bombons. Bombons na faculdade, no intervalo da faculdade. Então, quando muitas iam para o lanche e tudo, era a minha oportunidade de vender os meus bombons, pão de mel também, que eu cheguei a fazer em casa também. Porque, assim, eu fiz várias experiências alternativas. Tentei fazer o bombom, mas não tinha muita habilidade. Aí comprei de uma pessoa e comecei a revender. Então, quer dizer, nós temos que usar de várias armas, né? Tentativas, quis dizer. Sim. Você tentou de um jeito, não deu certo, foi para o outro lado, comprou pronto, né? Mais qualidade e talvez também perdeu menos tempo,
né? Que você tinha que estudar, Exatamente. cuidar das crianças e ainda fazer bombons. Exatamente. Então, era uma realidade, assim, realmente muito... que eu precisava de dar atenção às crianças, precisava de ter a fonte de renda. Enfim, foi um momento muito difícil e o sonho de ter uma faculdade. E aí, naquele momento, eu tentei. Como eu vi que não deu certo, eu falei, não, vou comprar com um preço mais em conta e vou revender. E aí deu certo. E tem o pão de mel também, que teve. Eu também tentei fazer uma versão mais popular, mas não deu muito certo. Preguei também com uma pessoa e levava toda segunda até sexta na faculdade e à tarde saía para vender também. Então, aí a gente vê o seguinte: você viu a necessidade, porque a gente está na faculdade, quer beliscar alguma coisa, às vezes as pessoas vão para lá, não lancham, não faz nada, não, né, não come Sim. nada, e tem à disposição ali um chocolate, um pão de mel, né, é uma tentação. Então, ali você juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Então, eu vi a necessidade ali que só tinha apenas uma cantina, e o forte deles era mais o salgado. Então, uma alternativa, e eu passava de sala em sala. Inclusive, a direção já sabia, enfim. E, inclusive, os diretores também compravam, os professores compravam. Abriram as portas. Então, abrir a porta foi realmente o início da minha vida como empreendedora. E também é importante a gente falar, Marcelene, que a pessoa não pode ser envergonhada. Né? Você foi de sala em sala. Se você fosse envergonhada, você... eu não, o que vão dizer de mim? O que vão... Olha, as pessoas estão me olhando. A pessoa não arrisca, ela fica se protegendo, então ela não consegue. É verdade que muitas pessoas se sentem menores que as outras pelo fato de estar vendendo. Não, de maneira alguma. Você está ali oferecendo o seu produto, você está ali trabalhando dignamente. Então, a gente não pode ter vergonha de maneira alguma. A primeira coisa que você tem que riscar é a vergonha, porque assim você não sai daquela situação. E aquele início, para mim, foi fundamental, porque eu tive um outro desafio posteriormente. Né? Tive um momento que eu falei, poxa, eu preciso de uma renda maior. O que eu vou fazer? Estava no 3º ano de Direito e conversando com uma outra mulher, uma mulher que hoje é minha sogra, né? Então, ela me falou assim, poxa, por que você não começa em casa trabalhando como escritório, algo assim? E eu falei, mas como? Não, eu acho que não vai dar. Eu falei, não, você já tem conhecimento, você tem o 3º ano de Direito. Eu falei, não, eu só posso advogar depois que terminar. Não, mas você vai encontrar uma área. E aí, com essas palavras, né, por isso que é bom a gente também ter amigos, pessoas que podem incentivar, né? Apoiar. Isso é muito bom, né? E existem pessoas realmente ao nosso redor que ajudam a gente com palavras positivas, né? E você tem que se afastar daquelas, não vai dar certo, né? Igual tem aquele bichinho, aquele desenho, ó, vida, ó, lástima. Não, aí você tem que afastar de pessoas como essa. A nuvenzinha fica só chovendo nele, né? Ó, vida, ó, dor. Exato. Não, afaste desse tipo de pessoas. Você tem que estar com pessoas que realmente vão te acrescentar. E essa pessoa realmente me acrescentou, que hoje vem a ser minha sogra, né? Falou, não, você consegue. E aí, eu comecei a fazer um trabalho dentro da área do direito que não precisava ser advogada. Fiz um negócio com ela, ela me deu a mesa, um arquivo, trocamos em serviço, né? Trocamos em serviço. E aí, o segundo desafio foi que eu coloquei na sala da minha casa. Tinha uma única sala, eu morava num apartamento. As minhas filhas pequenas, eu pedia para ficar no quarto. E ali eu fiz o meu escritório na área previdenciária, que não precisava ser uma advogada. Tinha que ter um conhecimento na parte de aposentadoria, benefícios, enfim. Ali você dava orientações. Orientações e fazia o pedido. Porque na parte essa não precisa ser uma advogado formado para fazer esses requerimentos junto à Previdência Social. E aí o detalhe é que eu não sabia de tudo. Mas mesmo assim, eu arrisquei, coloquei a mesa lá e comecei a fazer divulgação no jornal. E vieram clientes. E o detalhe é que existiam dificuldades, né? Como que eu vou resolver essa situação? Eu jamais queria dar prejuízo a alguma pessoa. Então, eu buscava esses conhecimentos. Você ia atrás das respostas. Exatamente. Além um pouco de conhecimento da área que eu já estava atuando, como também, eu até hoje lembro, tinha um servidor lá no INSS, no centro de Curitiba, que o nome dele era Machado, o apelido era Machado. Ele dava muita atenção às pessoas. Então, tinha até uma fila enorme. E eu era uma delas. Que eu ia lá e ficava, olha, tô com essa dúvida, tal. E ele, não, olha, eu vou te ajudar, tal. E ele começou a me ajudar e eu comecei a obter experiências. Sim. Quando fiz a primeira aposentadoria,
para a senhora ter ideia como foi muito bacana, eu ganhei um valor que é altíssimo, né? Hoje, por exemplo, eu acho que hoje dava em torno de uns 10 salários mínimos, né? Para quem estava começando. Foi ótimo, né? Foi ótimo, assim, um Incentivo. incentivo, mas assim, foi de várias vezes no INSS, bater na porta, pedir para adiantar o Quer dizer, procedimento. você fazia aquilo que a pessoa, né, no caso que estava necessitando, teria que fazer. Você ia lá e fazia. Ia lá, Exatamente. fazia as perguntas, preenchia as coisas, Sim. tirava todas as dúvidas que ela, por ser de idade, não ter condições, não faria. Né? E você fazia para a pessoa. Exatamente. Eu passava sempre a verdade para a pessoa. Olha, eu não sou advogada, mas tenho um conhecimento na área previdenciária e quero fazer sua aposentadoria. Concorda? Concorda? E a pessoa deixava realmente na minha mão, com procuração, tudo, e eu realmente corria atrás mesmo, como se fosse para mim. E isso foi muito bacana que incentivou. Então, eu fiquei mais de 2 anos aí atuando nessa parte previdenciária e estagiando também de manhã. Então, eu fazia as duas coisas e estudava. Não faltavam dificuldades. Muitas. Crianças pequenas, não tinha ainda toda a formação. Tinha que você falou da impressora, você não tinha impressora. Tem Você esse teve que detalhe. pedir, né? Sim, essa questão da impressora é a seguinte: como a gente tinha uma sala grande, as minhas filhas ficavam no quarto e tinha uma única televisão na sala. E elas ficavam de olho para ver se o cliente saía logo para elas poderem assistir. Então, assim, elas ficavam ali na expectativa. E uma certa ocasião eu precisava imprimir um documento e eu não tinha impressora e também não poderia deixar o cliente, né, que eu conhecia há pouco tempo, dentro da minha sala porque tinha as filhas. Aí eu convidei ele, olha, não tenho impressora, mas vamos descer ali na Lan House, eu imprimo e depois a gente volta. E estava chovendo aquele dia. Peguei o guarda-chuva e fui com o cliente até a Lan House e voltamos. E ele aceitou. É um senhor de idade, aceitou, não menosprezou o meu trabalho e acreditou, não tanto que depois ele indicou outras pessoas para mim. Veja. Então, eu até um detalhe também que tinha um prédio lá na frente, eu falei, olha, meu escritório por enquanto é aqui, mas ali vai ser o meu escritório, depois o senhor vai lá. E aconteceu. A visão do futuro. A gente tem que realmente pensar no depois e já mentalizar isso, né? Não só ficar naquele, tá tudo bem, não. A gente tem que pensar em crescer. Então, nós temos aqui uma definição, ou não, um objetivo. O objetivo do empreendedorismo feminino. No mercado, a função do empreendedorismo feminino é o mesmo, entregar soluções de problemas para os consumidores. Já no âmbito social, o objetivo é fortalecer o protagonismo feminino na economia, bem como incentivar outras mulheres a construírem negócios. É o que a gente está fazendo aqui, gente. Sim. Nós estamos trazendo a experiência da Marcilene para que você também possa dar o seu salto, acreditar em você e talvez não seja na área dela, mas em outras, que até aqui temos alguns tipos, né, Sim. mais comuns. As melhores ideias que nós temos visto, né, de empreendedorismo feminino são abrir uma loja virtual, isso está super em moda. Sim. Né? Você não precisa de uma loja física, pagar aluguel, né, despesas ali com funcionários. Sim. Economiza prático. bastante. Sim. Né? Vender marmitas fit. É uma grande tendência. Porque uma grande tendência. Normalmente você vai querer almoçar, você vai num restaurante, não é fit, né? Não. Porque as marmitas normalmente são como? As mais baratas possíveis, porque as pessoas precisam ganhar, né? Ter lucro. Então elas compram uma carne barata, enche de arroz. Arroz e feijão é repleto. É, repleto. E às vezes põe macarrão junto. Sim. Eu detesto. E aí um pedacinho de carne. E o que mais? Uma batatinha frita? Não sei o que tem mais. Batata frita, Alguma coisinha vem ali. E as pessoas que querem manter, né, a comida sua dieta saudável. É uma grande tendência. Né? Então, isso já é um campo para você investir. Ótima ideia. Aí, artesanatos. Né? Muitas pessoas têm talentos e, vem de dentro delas. Então, elas pintam, fazem bijuterias, objetos. Então, isso é fácil também. Né? Dá para fazer em casa, né? Setor de beleza e estética. Vender itens usados, isso está super em alta. Sim. Né?
Chama-se de... Agora eu esqueci. Na brechó? Não, mas já não está mais chamando de brechó. Tem outro nome, né? Tem outro nome. Eu acho que é inglês, aí... Não é brechó. Depois a gente lembra até. Lembro, A gente a gente lembra. lembra, Mas realmente. antigamente chamava de brechó. Agora é loja sustentável, alguma coisa assim. Alguma Sim. coisa sustentável. Vai modernizando também, é bom, né? Mas também tem um nome em inglês também que eu esqueci. Abriram um restaurante, uma lanchonete, corte e costura, né? Isso desde lá atrás, né? É muito costureiras, útil, né? Útil. O corte e costura realmente quem não precisa de um reparo, alguma coisa. Uma bainha, né? Uma bainha, realmente a correria que a gente tem hoje, a gente precisa realmente de algo prático, né? Você compra uma roupa, às vezes não tá certinho. E ali Eu acredito que essa foi uma das primeiras áreas que as mulheres empreenderam. São. Empreenderam. É. E decoração de festas também. Sim, né? Eventos. Ensino de idiomas ou fotografia. Também. Muitas mulheres estão nessas áreas. Agora, o que dificulta o empreendedorismo feminino? Então, até a gente fez recentemente numa palestra que a gente colocou 10 pontos que realmente os empreendedores são dicas, né, formidáveis para os empreendedores realmente ter sucesso e obter lucro, né, que o objetivo do empreendedorismo é obter lucro. E a gente começamos com 3 partes que realmente é os erros, né, que a gente também atua na área do direito empresarial, a gente vê muitas pessoas errando nesse sentido. Principalmente, o que a gente não aconselha é que as pessoas comecem com sócios, porque às vezes começa bem, mas você não estipula qual é a função de cada um. Então, às vezes, sobrecarrega um e o outro não. Mas eu doei isso, eu investi financeiramente. Já aconteceu casos que eu atendi que a pessoa, só o fato dela ela investiu financeiramente, ela queria ficar em casa colhendo só os lucros. E o outro sócio fizesse todo o resto. Todo o resto. Então, não ficou bem conveniado, né, entre as pessoas. Então, tem que fazer um contrato, observar, olha, vamos colocar, sua função é essa, você vai investir, e é essa. Porque a pessoa fala, não, investi um valor X, você trabalha, mão de obra você, e eu quero ganhar igual. Então, isso acaba sendo uma disparidade. Então acaba não dando. O seu conselho é que, antes de começar a colocar em prática, né, vamos sentar as duas partes e combinar. O ideal é que não tenha, mas se for uma situação que tenha um sócio, coloque através de um contrato quais as obrigações de cada um. E quais os lucros também. É uma coisa bem... É bem complicado. Bem complicado. E uma outra coisa também que eu percebo que às vezes o empreendedor, não, só vou começar a empreender quando eu tiver esse equipamento, aquele equipamento, ou aquilo, ou aquela estrutura. E o empreendedorismo pode começar de uma simples atitude. Você tem que começar a gerar lucros para que você possa ser grande. Todos os grandes empresários começaram pequenos. Não existe não comecei grande. Salvo aqueles que já herdaram, né, de empresas grandes. Mas, geralmente, quando vai ver a história da empresa, começou pequeno, na garagem, fez dentro de casa, home office. Também tem uma grande tendência de home office. Eu tenho uma conhecida nossa que ela tem uma empresa de roupas, ela mesma é a modelo, e ela faz no apartamento da casa dela. E ela trabalha com horário agendado, a pessoa vai lá ver as roupas, gostou, senta lá, tem um atendimento personalizado, e a gente precisa pensar nesse diferencial. E o grande problema que nós já falamos aqui é a questão de não perseverar também. Porque as pessoas, elas... não está dando certo no primeiro ano, vem pouquinho, não... Você tem que sempre pensar em diferenciar. Então, inclusive, você falou, não sei se você vai lembrar, do percentual de empresas que fecham. Que eles desistem, né? No máximo 5 anos, se não me engano aqui, eu até anotei, se é 21% ou 27%. Elas nos 5 anos, elas desistem. E assim, também tem aquelas pessoas que no começo já não estão recebendo ou tendo lucro, então elas já pensam logo, não vai dar certo, vou desistir. Logo no comecinho. Exato. E aí não vai em frente. Sim, é porque realmente o empreendedor tem que ser perseverante. Tem que perseverar, acreditar no seu negócio, fazer a diferença, porque muitas vezes ele se limita, não está dando certo, agora eu vou lá para a carteira assinada, para
para o trabalho formal, mas só que você tem que entender o seguinte, quando você trabalha de carteira assinada, você tem que trabalhar 30 dias para receber os seus salários e você não tem essa mobilidade, principalmente para as mulheres. Nós mulheres, quando tem filhos, é um tanto mais difícil você trabalhar num ritmo de horário, 8 horas por dia, porque você tem que dar atenção ao filho, você tem que levar ao médico, na escola. Então, eu passei por essa fase também, que eu não poderia estar 8 horas no ambiente fechado. Então, o empreendedorismo me deu essa mobilidade de tempo. Então, eu conseguiria intercalar as duas coisas, né? E dar atenção à minha família. Então, as mulheres mesmo se deparam com isso. Como que eu vou trabalhar fora se eu tenho o meu filho para levar para o colégio, se eu tenho que dar uma atenção? Isso você pode empreender dentro da sua casa. Então, Marcilene, eu acredito que a pessoa tem que ter mais os pés no chão. Sim. E não pensar assim, não, agora eu vou ser empreendedora. E pronto. E ponto final. E se lançar, e aí deixa de lado a família, a casa e Tem o tudo extremo. mais. Tem o extremo também. E aí ela só se joga naquilo e fica só naquilo e acaba sacrificando toda a vida que ela tem ao lado dela, né? A família, Exatamente. o casamento. Isso. Então a pessoa tem que saber escolher o que eu posso, né, me dedicar, quanto tempo eu posso. É um planejamento. Planejamento é muito importante. Ela tem que planejar o tempo que ela tem disponível, quais os ingredientes, qual o material que ela tem. O capital que ela tem. O capital, exatamente. Muitas pessoas assim saem de uma empresa, recebem a rescisão e investem tudo naquele empreendimento. A pessoa precisa saber como que está aquele mercado. Antes de investir todo o seu rendimento de 10 anos de empresa, por exemplo, investir. Ela tem que saber se vai realmente atingir, tem que fazer uma pesquisa de campo, analisar ali, por exemplo, se tem um concorrente. Isso é importante. Então, por exemplo, você vai abrir uma empresa de beleza, aí na esquina tem outra. Então, já vi que ali no Brasil, salão de beleza, nós temos a toda a esquina. Às vezes, numa rua, a gente tem 3, 4, então fica difícil. Fica difícil. Aí você tem que apelar para o diferencial, porque assim, o grande diferencial que eu vejo nos empreendedores é a forma que eles atendem os clientes. Porque muitas vezes a gente vai num lugar pelo atendimento. É verdade. Então, se ela né? Se tiver esse caso de muita concorrência, você tem que aperfeiçoar. E eu acredito que essa questão do virtual está mais forte. Está mais forte. Você tem o serviço, oferece um produto e você não precisa ter ali uma loja física, uma coisa de qualidade, como você falou, personalizado, serviço. Eu já vi assim, tem pessoas que mandam entregar numa caixinha bem bonita, com uma florzinha, com cartão, com perfume. Sim. Então, isso cativa, né? Nós também podemos falar, Marcilene, que aqui no Paraná nós temos o programa Banco da Mulher. Excelente. Esse programa completou 5 anos. E é o seguinte, alcançou a marca de 180 milhões de crédito liberado para mulheres empreendedoras em setembro deste ano. Completou 4 anos. Até agora foram atendidos 15.950 empreendimentos. O programa proporciona um desconto de 7 pontos percentuais na taxa anual de juros para mulheres empreendedoras que sejam sócias ou proprietárias de pequenos negócios. Então, pequenos negócios. Então, ela não está sozinha. Né? Sim, existe esse apoio programa financeiro para apoiar financeiramente. Então, olha, você tem a faca e o queijo na mão. Exatamente. Há possibilidades. Sim, né? Usar toda a nossa perseverança nata, né, que nós mulheres já temos esses desafios do dia e fazer com que você possa acreditar realmente naquilo que você está empreendendo, no seu negócio e colocar, por exemplo, obter financiamentos de uma forma sábia, porque infelizmente hoje, até eu aproveito a oportunidade de dizer que existe muitos golpes na praça. Isso é bom dizer. Isso, também. Muitos golpes que a pessoa joga o CNPJ, por exemplo, faz um cadastro pedindo crédito e aí aparecem as propostas. Essas propostas, o juro já é estranho, porque, por exemplo, a pessoa faz um empréstimo de 10 mil, um exemplo. Aí vai pagar, quando você vai ver o tanto dos juros, vai dar 11 mil reais. Aí você desconfia, né? R$1.000 você vai pagar em 60 vezes? É estranho, porque aí do governo tem um juros menor.
mas tem os juros, né? Agora, quando a pessoa recebe uma proposta como essa, você multiplica e vai ver que juros é tão pequeno, alguma coisa está errada. E aí eles falam, não, para você obter esse valor, você tem que pagar um boleto para mim. Aí o pagar o boleto que está o golpe. Aí a pessoa paga o boleto de R$ 500 para obter 10 mil e não recebe os 10 mil. Então tem que estar muito atento também nesse tipo de golpe. Pegar empresas como aí do Paraná, que realmente é uma proposta que vem do governo do estado, que é séria, né? Tem o Fomento Paraná, outras empresas também, Sim. que realmente vão dar toda a segurança para realmente a pessoa empreender, investir nos equipamentos, para realmente modernizar a sua empresa. Sim. Então, o último índice de empreendedorismo feminino na pandemia mostra um aumento de 41% de empreendedoras. Que legal, né? Legal. O aumento foi interpretado como uma resposta aos desafios profissionais do período, né? Muitas pessoas usaram a imaginação e começaram a criar novos Sim. serviços, novas frentes, né? Para prosperar, para não ficar em casa, não podiam trabalhar, né? Sim, foi um Muitas momento pessoas muito falaram, difícil para todos, né? E aí, para o ano de 2023, as expectativas são boas para o segmento, especialmente para o empreendedorismo feminino. As empreendedoras, em grande maioria, estão no setor, como a gente falou, de serviços, com destaque para a área de beleza, estética, bem-estar, moda e alimentação, como a Marcilene começou com os bombons. Então, Marcilene, a gente já conversou bastante, Sim. falamos da parte negativa, que são as dificuldades, os percalços no meio do caminho, às vezes falha, né? Às vezes até mesmo, como você falou, das sociedades que atrapalham. Sim. Qual o seu conselho? Qual o conselho que você daria para essa mulher que está assistindo o nosso podcast e já está imaginando, a cabecinha dela já está trabalhando. Eu acho que eu vou fazer isso. Estou pensando. Qual o conselho que você dá para ela? Faz um pacote aí, faz um pacote assim, de dicas para as mulheres que querem empreender. Então, primeiramente, que essa pessoa tenha coragem. Não desanime de maneira alguma. Se você tem uma ideia, você tem que colocá-la em prática e executar essa ideia através de ações. Porque muitas vezes o que eu percebo é que às vezes algumas empreendedoras, eu tenho ideia disso, daquilo, mas muitas vezes não colocam em prática. Como você vai saber se vai dar certo ou não? Peraí, mas também ideias, nada assim de outro mundo. Que tem gente que viaja. Exatamente. Também exagera. Sim. Como eu falei antes, tem o pé no chão. Exatamente. Eu vou fazer... Vamos dar um exemplo assim, maluco, né? Vamos fazer assim viagens espaciais. Realmente foge. Compreende? Nós vamos fazer uma viagem a Júpiter. E muitas pessoas vai aparecer muitos candidatos. Eu gostaria de conhecer o planeta de pertinho. Mas e aí? Não, é viável. Né? Aí tem que ver a viabilidade. Então, o primeiro passo, colocar em prática. Colocando no papel, faça um mini planejamento, não precisa ser nada técnico, né? O que eu vou vender, aonde eu vou vender, qual vai ser meu público-alvo, né? Então, de repente, você tem uma rede de amigas ali que realmente precisa desse produto ou desse serviço, você já começa por ali, fazendo essa divulgação. E outra coisa também que foi pontuado, a questão da modernização. Nós temos que entender que a parte de execução é a parte física e a parte digital. É muito importante a gente divulgar os produtos e serviços nas redes sociais que temos na mão. Então, às vezes, não tem nem custo. Às vezes, essa mulher, poxa, como que eu faço para fazer uma publicação? Tem vários cursos no YouTube que ela pode fazer, dispor gratuito. Que ela pode dispor de 30 minutos por dia. Eu vou investir nessa minha ideia. Eu vou colocar 40 minutos, eu vou assistir um vídeo de YouTube, vou aprender como divulgar meus produtos e vou iniciar um começo, meio e fim, qualquer ideia. Vamos dizer também, Marcilene, que é uma coisa que é muito importante, a imagem. Sim. Você não pode apresentar um produto que não tem uma boa imagem. Isso não vai ser atrativo aos consumidores. Exatamente. A imagem é muito importante. Por mais que a gente saiba que o conteúdo é que vale, mas para o consumo, a primeira coisa são os olhos que veem.
né? Então, aquela imagem, aquela proposta tem que ser bonita. Realmente, tem que caprichar, né? Caprichar, dar o seu melhor. E seja no produto ou no serviço, você tem que ter o diferencial. O diferencial que eu acredito é a questão do atendimento, como você aborda o cliente e levantar sua cabeça. Só o fato de você estar vendendo um produto simples, como no meu caso, que foi um bombom, é digno, é muito digno, né? Então eu descobri também no decorrer que tinha outra pessoa que eu fazia de manhã e tinha uma outra jovem que fazia à noite. Uhum. Só que ela era mais elegante, ela tava de salto alto, tudo. E eu não, tava, Era né? outra É versão. outra versão, Outra né? Então, mas assim, não deixou também de empreender. Então, Isso. não importa, seja qual for a sua ideia, acredite na sua ideia, Isso. invista na sua ideia e elabore e coloque para fora. Exatamente. Esse colocar para fora tem muitos processos, né? Como você falou, a colocar nas redes para poder chegar até o consumidor, como que vai Sim. chegar, como que você vai chegar a este público. Há muitos processos e você tem que estar preparada para isso. Se Sim. houver alguma rejeição, também não desista. Talvez aprenda com essa rejeição. O que está dando de errado? Por que não gostaram? Exatamente. Talvez Sim. é isso, aquilo, então vou mudar, vou fazer diferente. E assim você vai, passo a passo. Sim. Você vai receber muitos não, mas você vai receber vários sims. Mas primeiramente você tem que acreditar em você e no seu produto. E ir adiante, porque você realmente, se tem essa ideia, você tem tudo para dar certo. Só depende de você, só depende dessa empreendedora. Acreditar. Claro que um produto e um serviço não é da noite para o dia que vai, né, bombar. Mas você tem que ser perseverante e acreditar que com aquele começo você vai ser uma grande empreendedora. Só que tem que ter um começo. E tem que começar pequena. Pequeno. Pequena. Exatamente. Muito obrigada, Marcilene, por sua presença aqui, por todo esse apoio que você deu a nós mulheres e o seu exemplo de mulher guerreira, vitoriosa. Mais vitórias virão. Sim. Né? E eu agradeço a você que esteve conosco nesse Mary e Você. E depois a gente volta com mais novidades para todas vocês. Tchau, tchau.